Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 25. Nós vimos na assembleia passada o episódio em que Simão, o mágico, impressionado pelos eventos que aconteciam ali à volta dos apóstolos, as manifestações de milagres, de profecia, de batismo do Espírito, ele desejou ter este poder para ele e pensou que ele pudesse dar algum dinheiro aos apóstolos e com isso os apóstolos iriam comunicar a ele esses dons. E nós vimos aí no finalzinho Pedro repreendê-lo, dizendo que o dinheiro dele ficasse para ele, para a sua perdição. Porque os dons de Deus não se alcançam por dinheiro. Isso nos leva a compreender também que nada que se faça na igreja do Senhor para ajudar o povo no seu sofrimento, nas suas angústias, nada pode ter a ver com dinheiro. Infelizmente, nos nossos dias, nós temos visto com frequência essas coisas associadas. Porque os dons de Deus, eles são produtos da graça de Deus. Jesus disse que nós dessemos de graça as coisas que dele nós recebemos gratuitamente. Precisamos ter cuidado, porque o diabo, ele vem frequentemente nos tentar. Ele vem dizer para nós, olha, como vocês têm coisas tão bonitas, por que vocês não usam estas coisas para angariar recursos para a igreja do Senhor? Arrumando um jeito da gente, de uma forma ou de outra, vender aquilo que o Espírito Santo nos dá gratuitamente. É uma tentação a que todos nós estamos sujeitos. E temos que ter cuidado, porque a igreja do Senhor é uma igreja pobre. É uma igreja que tem dificuldades para arrumar recursos para a sua sobrevivência. Na igreja do Senhor, nós não vemos os pastores, os presbíteros, os diáconos, não vemos os irmãos vivendo da igreja, mas nós vemos os irmãos vivendo para a igreja. E para que eles venham desempenhar as suas funções corretamente, eles precisam de ter sustento. Mas esse sustento eles conseguem trabalhando. Essa é a glória que o apóstolo Paulo dizia que ninguém roubava dele. Embora em alguns períodos da história da igreja apostólica, Paulo tenha recebido ajuda de alguns irmãos, ele dizia que a profissão dele era um bem que ninguém poderia roubar dele. E ele usava essa profissão para ter o seu sustento. Paulo era um fazedor de tendas. E ele fazia tendas para se sustentar enquanto ele estava em determinada região anunciando o evangelho. Isso precisa ficar claro dentro do nosso coração. Eu só lembrei aqui o episódio do Simão, o mágico, que quis comprar os dons do Espírito Santo com dinheiro. Para a gente, de uma vez por todas, nós compreendermos que essas coisas não andam juntas. É evidente que todo irmão que frequenta a casa do Senhor, a igreja do Senhor, deve contribuir para que a comunidade ela tenha recursos para cobrir as suas despesas e para anunciar a palavra de Deus, para levar a mensagem que a igreja tem para quem ela puder. Nós temos que nos unir nesse sentido. Nós sabemos que nos nossos dias os recursos estão escassos e alguns de nós até vêm sendo ameaçados pelo mundo de nós ficarmos sem o nosso sustento. Mas nós não precisamos e não devemos confiar no mundo. Nós temos que confiar em Deus e em Jesus Cristo, que providenciará para nós todas as coisas necessárias, apesar das tribulações e dos dias difíceis
que nós certamente atravessaremos. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela tem como bem maior a palavra anunciada gratuitamente ao povo que precisa dela para a sua salvação. Essa é a nossa tarefa, é a nossa missão. Não é a missão de um só homem. Por isso o apóstolo Paulo, ele frequentemente citava o corpo da igreja como sendo o corpo do Cristo, porque nela existem muitas funções. O pregador não pode viver sem aquele que ajuda a receber as pessoas ali na igreja, sem aquele que vem abrir a comunidade, sem aquele que fecha, sem aquele que limpa, sem aquele que cuida dos banheiros, sem aquele que contribui na hora de nós realizarmos os eventos beneficentes para aquisição de verbas. Todos os meses nós fazemos isso. Cada trabalho, por menor que seja, dentro da casa do Senhor, faz parte da atividade de um membro, de uma peça que constitui a igreja. E é tão importante aquela tarefa quanto a tarefa do pregador, do profeta. O corpo do Cristo é essa união de irmãos. E nós temos, evidentemente, que andar no mesmo compasso. E o que o diabo faz para prejudicar a igreja? Ele tenta tirar algum membro do compasso que está caminhando a igreja, para que o corpo seja prejudicado. A gente não tem uma dificuldade enorme para caminhar com o nosso corpo quando a gente torce o pé? Não é verdade? Às vezes nós estamos caminhando aí por uma calçada, por uma rua, e de maneira distraída nós acabamos torcendo o pé. E o que acontece nos dias subsequentes? Toda a vida do corpo é perturbada por causa daquela luxação, por causa daquela torção que nós tivemos no pé. E nós vemos que um membro só, ele acaba prejudicando o andamento de todas as atividades do corpo. E assim também, irmãos, é quando nós somos afetados pela ação do diabo, que nos conhece profundamente, e nós acabamos ficando contaminados com alguma ideia maligna que ele põe no nosso coração, alguma desconfiança, alguma ideia incorreta a respeito de um irmão, de uma pessoa da igreja, e a gente passa a deixar aquilo e se desenvolvendo dentro de nós, daí a pouco nós não estamos mais cumprindo com a nossa função dentro da igreja, por causa de A, por causa de B, por causa disso ou por causa daquilo. Isso tem que ser uma coisa muito forte dentro de nós, porque a unidade da igreja a gente só consegue através do corpo que caminha no mesmo rumo, que faz as coisas de um mesmo modo. A igreja tem que sempre buscar essa unidade. Sempre que nós percebermos que um pé está meio torto, é bom a gente dar um jeito de arrumar ele, né? Não é para cortar o pé fora, não. Tá certo? Mas põe um remedinho, ajeita, conserta aqui, até que ele fique bom novamente para a gente poder caminhar. Então, nós todos temos uma tarefa muito importante de anunciar a boa nova. E não só nós aqui reunidos, como os irmãos que de longe têm feito o seu trabalho. E nós temos muitas formiguinhas espalhadas aí, e elas também fazem parte do corpo da igreja. São irmãos que em outras cidades e até países, eles têm anunciado os caminhos dessa boa nova, que é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para que nós anunciássemos às nações, os povos, a quem nós pudermos, que fale a nossa língua. Então, todos nós temos uma tarefa grave a desenvolver e temos que ter uma vigilância dobrada para que Satanás não venha prejudicar a ação da nossa pessoa, né? Da peça que nós somos, na atividade do corpo. Feitas as considerações, vamos aí no versículo 25, aonde o diácono Filipe, ele inicia aí um trabalho com um eunuco, e ele fala da doutrina do Senhor a esse eunuco, e ele batiza esse eunuco nas águas. Vamos à leitura do texto. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram
o evangelho. Aqui no versículo 25, ele está se referindo a Pedro e a João, que acabara de falar com o mago Simão. A gente percebe aí nessa narrativa que eles passam nas aldeias também dos samaritanos. Os irmãos devem se recordar que Jesus instruía para que os discípulos não entrassem nessas aldeias. Os irmãos devem estar lembrados destas instruções que nós encontramos no Evangelho. E a gente vê aqui, depois que o Senhor já havia partido desse mundo e sido glorificado, e tendo ele derramado do Espírito Santo sobre o seu povo, ele começa a mudar o sentido da divulgação da mensagem chamada Boa Nova ou Evangelho. Tanto que os apóstolos começam a pregar a palavra a todas as pessoas, sem fazer nenhum tipo de reserva. Essa é uma marca da Igreja de Jesus. Ele não faz acepção de pessoa. Os irmãos devem se recordar também que lá nos evangelhos existem algumas situações que Jesus, confrontando ali com seus interlocutores, a gente percebe que ele era conhecido como o rabi, que não fazia diferença de pessoas. Ele tratava com todas as pessoas, estava sempre perto dos pecadores, por mais grave que fossem os seus pecados. Para quê? Para trazer salvação ao povo. A gente vê aí no primeiro versículo que João e Pedro, eles testificavam, davam testemunho das coisas que haviam acontecido. Nós hoje somos os discípulos do Senhor. Nós todos precisamos conhecer bem a vida do Senhor para falarmos das coisas que o Senhor fez para as pessoas. É natural que na igreja do Senhor, o Espírito Santo, ele venha fazer obras que são dignas de serem referenciadas na igreja, para que sirvam de testemunho acerca da bondade de Deus e da ação operosa do Espírito Santo. A gente só tem que ter cuidado para não transformar esses testemunhos em espetáculo. E tem coisas também que são banais, que não tem necessidade de ser anunciado na igreja. E mais, nós temos que lembrar as pessoas a quem nós nos dirigirmos para falar do Evangelho, os feitos de Jesus. Lembrar das passagens da vida dele, que são mais marcantes, e contar para as pessoas. Nós precisamos aprender a contar as histórias de Jesus. Vocês sabem que no tempo do Senhor não havia livros impressos, como nós temos hoje. Tudo era na base do rolo, de couro, dos pergaminhos e tudo mais. Havia pessoas que narravam as histórias, se reunia com pessoas para falar de Cristo e narrava os fatos que haviam acontecido em torno da vida dele. Essas passagens, elas são muito importantes porque estão impregnadas do Espírito Santo. Não há obra nenhuma igual à obra de Cristo. Nenhum profeta fez o que Cristo fez, como ele fez e por que ele fez. Tudo que nós falamos de Jesus está impregnado de Espírito Santo. Por isso, quando nós vamos anunciar a Boa Nova e dizer que ele é o nosso Salvador, se nós pudermos contar uma história ou duas acerca da vida de Jesus, das passagens da sua vida, isso tem um peso enorme para nós conquistarmos o coração dessas pessoas que nós estamos desejando salvar. Tá bem? Então, logo nessa introdução, a gente vê a palavra falar de testemunho, né? Também a palavra sendo
anunciada. Além de testificar, nós vamos anunciar aquilo que é a boa nova. Vamos anunciar. Eles dizem assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos, eles anunciaram o evangelho. O que significa isso? Aonde eu estiver passando, eu vou falar de Jesus. Olha que coisa importante. Às vezes nós vamos viajar aí para algum lugar e temos a oportunidade de levar um cartãozinho da Despertai. E nós fizemos alguns cartões recentemente e está sendo distribuído pela internet para que as pessoas de longe possam ir numa gráfica rápida e imprimir os cartões. Os cartões são muito bem feitinhos, são muito bonitinhos. E você leva alguns cartões com você para onde você for. Tendo a oportunidade, entregue um cartão para quem você achar que deve entregar. Tenha certeza que onde você estiver, o Espírito Santo vai falar com você. Entregue o cartão para aquela pessoa ali. Você vai sentir que é para ela que você deve entregar. Entregue o cartão da Despertai, porque ele vai ter acesso pela internet à nossa rádio. E através da rádio ele vai conhecer a mensagem da Boa Nova que nós estamos anunciando. Veja como é interessante. E pode ser até que nesse momento que você vai deixar o cartão, você tenha a oportunidade de falar do Evangelho. O que nós temos que anunciar? Que a salvação é de graça. Isso é muito importante. Hoje, eles vendem por aí a ideia de que a salvação tem que ser paga. Isso não tem nada a ver com Jesus. A salvação é gratuita, é dádiva de Deus que veio para todas as pessoas que quiserem essa salvação. Tá bem? São coisas assim que a gente pode anunciar, não demora muito, e você desperta o coração daquela criatura para ela poder buscar os caminhos do Senhor. Você pode dizer, por exemplo, que Cristo acabou com a morte, que não existe morte para quem crê em Jesus Cristo. Você adormece aqui quando o seu corpo físico entrar num estado de falência, você adormece aqui e acorda numa outra dimensão, num outro mundo, na vida eterna de que fala o Senhor. Veja o que é que Jesus veio trazer para nós. Nós podemos falar também que as pessoas não têm necessidade de ter qualificativo para receber a ajuda de Cristo. Existe uma ideia tola entre os homens, que os homens precisam ser preparados para receber o Espírito Santo, que eles têm que estar bem perto de Deus através de estudos, de cursos, através de boas obras, de orações, de vigílias, de jejuns e de tantas outras coisas. Nada disso tem a ver com o cristianismo verdadeiro. As pessoas têm acesso a Deus através de Cristo quando elas quiserem, sem precisar se preparar. O que mais podemos dizer? Que Cristo não se importa com o pecado que você cometeu. O que Ele interessa é o que você pretende fazer da sua vida a partir do momento que você o conheceu. Amém? Alguém está doente, com câncer, condenado à morte, nós podemos pedir a Jesus para que Ele interceda. Porque Jesus, Ele faz milagres. O que quer dizer isso? Ele usa de um recurso que o homem desconhece, a ciência desconhece. Então, se você tem alguém na sua família, quase todo mundo tem, que está doente, você pode pedir para Jesus curar aquela pessoa. Mesmo que ela esteja desenganada pela ciência do homem. Porque aonde o homem pode interceder, nós não precisamos chamar Jesus, concorda? Nós clamamos por Deus naquelas causas que nos parecem impossíveis. É ali que Jesus faz a obra dele. E todas estas bênçãos e riquezas e recursos estão disponíveis para todos os que quiserem, a partir do momento que eles receberem Jesus como seu Salvador. Olha só, tudo isso é evangelização. A gente pode falar disso rapidinho, em qualquer lugar que você estiver, e deixa o cartãozinho.
Tá bem? Aqui para a comunidade já mandei fazer, logo vai estar disponível para vocês levarem com vocês para onde vocês forem. Logo nesse primeiro versículo, aí nós já aprendemos muito com a atividade apostólica. Na viagem que eles foram passando nos lugares, falando do Evangelho. Então Deus quer fazer de todos vocês que estão aqui reunidos, daqueles que estão recebendo a palavra lá longe, Deus quer fazer de todos vocês ministros da sua salvação por meio de Jesus. Ministros. Basta querer. Se você quiser, você pode. Comece agora a anunciar essa boa nova. Amém? Os irmãos perceberam que não basta crer. É preciso nós termos uma fé ativa. Tem gente que crê, mas não faz nada. Tem gente que só vem à igreja pedir para Jesus, me socorre, me ajuda, faz isso para mim, faz aquilo outro e tudo mais. Lá em casa tem isso, tem aquilo de problema, será que dá para o senhor resolver? Olha, deixe de mendigar na casa do Senhor. Vai trabalhar para o Senhor. Deixa o Senhor mudar as coisas na sua vida. Trabalha, ocupa-te com zelo em anunciar o Evangelho. Tenha certeza que Deus vai responder rapidamente acerca dos teus anseios. Isso não significa que a gente vai ter uma vida sossegada, trabalhando para Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito, porque nós estamos anunciando uma coisa que foi perdida. O Evangelho que está sendo anunciado aqui, esse que pode revestir você do ministério de Cristo, tornar você um servo do Deus vivo, essa mensagem foi perdida há muito tempo atrás. Na Reforma Protestante houve uma intenção de se resgatar esta mensagem, mas ela acabou se perdendo de novo. Basta estudar a história. Esta mensagem está sendo novamente trazida nesse tempo, não só por nós dessa comunidade, mas por outros irmãos espalhados aí pelo mundo. Ela está sendo trazida de volta em face da urgência dos dias que nós estamos atravessando, das coisas que em breve devem acontecer no mundo, antes da volta gloriosa do Senhor. Tá bem? Então, irmãos, vamos nos revestir da roupagem do Senhor, aquela roupagem celestial de que fala Paulo, para servir o Senhor. Esquece um pouco da sua vida, dos seus tormentos. Servir o Senhor, trabalha por Ele. Espera que o Senhor é bom. Amém? Bem, a partir do verso 26, o anjo do Senhor falou a Filipe, que era um dos diáconos, daqueles que foram escolhidos. Vocês se lembram, logo atrás, nesse mesmo livro, entre os que iriam cuidar dos afazeres domésticos. Esse Filipe era um diácono dedicado à anunciação do Evangelho. A anunciação era para todos, né? Todo mundo podia anunciar. Aí o anjo do Senhor apareceu a ele e falou, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e estava assentado no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou para o eunuco: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amados, veja que riqueza de ensinamentos nós temos na Escritura. É importante
que a gente tire das lições da Escritura Sagrada o conhecimento necessário para deixarmos um pouco este círculo de ideias muito comum nas igrejas evangélicas, que se refere apenas às coisas desse mundo. Veja que aqui aparece a Filipe um anjo. Este anjo era uma figura de homem, vestido de branco. Nós temos notícias da aparição de seres dessa natureza em toda a Escritura. A própria Escritura testifica que existe um outro mundo aonde habita os anjos e os espíritos e as almas das pessoas que deixaram esse mundo. A Escritura é testemunha que existe esse lugar. E que esses que habitam do lado de lá, eles podem se comunicar com aqueles que estão do lado de cá. De outro modo, o anjo não teria falado com Filipe. É possível a comunicação entre os dois mundos? Pelo menos a Escritura diz que sim. Se o anjo é anjo, se o anjo é espírito, isso é uma outra história. Em todos os tempos, houve quem não acreditasse na existência dos espíritos e até dos anjos. Na época de Jesus, havia uma doutrina chamada a doutrina dos saduceus, que não acreditava na existência dos anjos e dos espíritos. Esse homem que o Filipe encontrou, ele era eunuco. O que era o eunuco? Era um homem que tinha o seu pênis cortado fora, para que ele cuidasse do harém, ou seja, das mulheres, dos reis e das autoridades que havia naquele tempo. Era muito comum o homem ter mais de uma mulher. Dentro do povo de Deus, não deveria ser assim, mas nós sabemos que Davi teve 400 mulheres. E o seu filho Salomão, 1000 mulheres. Os homens que cuidavam, os criados que cuidavam dessas mulheres, eles tinham o seu pênis cortado fora. Eles eram chamados eunuco. E esse sujeito que o Filipe encontrou aqui, ele era um eunuco. Mas não significa que todos os eunucos tivessem o pênis cortado fora. Havia eunucos que nasciam com um problema genital. Outros homens tinham o seu pênis cortado para se tornar eunucos. E havia aqueles que tinham o seu pênis, mas eles eram eunucos, mas não cortavam o seu pênis. É o caso do Senhor. Esses eunucos os eunucos que não se casavam para servir ao Senhor. Esse eunuco aqui, a gente não sabe de que tipo era, porque também alguns deles, eles eram homens de confiança dos reis e das rainhas. E a gente percebe aqui, quando o Filipe fala dele, ele fala que esse eunuco, ele era superintendente dos tesouros da rainha. Em geral, esses homens eram servos, eles viviam para os seus patrões. E esse sujeito aqui era um homem que cuidava dos tesouros da rainha. E a gente vê que ele tinha subido a Jerusalém para adorar. Esses eunucos, frequentemente, eram chamados de prosélitos de porta. Por quê? Porque eles iam até o templo adorar, mas eles não podiam fazer parte da clã dos judeus, porque eles não tinham pênis e não podiam sofrer a circuncisão conforme os rituais do templo. Então, eles podiam ir participar, mas não entravam dentro do templo.
ficavam na porta. Olha só como era o sistema que estava estabelecido na época de Jesus e dos apóstolos. Nós temos nos nossos dias igrejas, com nome de igrejas, que fazem coisas semelhantes. Rituais, são proibições disso, proibições daquilo. Isso, irmãos, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, com a graça que Deus derramou sobre nós por meio do seu Filho Jesus. Mas este eunuco aqui, apesar das suas limitações lá no templo, ele tinha interesse pela palavra de Deus. Ele tinha subido a Jerusalém para adorar e estava ali num lugar de certo, descansando, lendo o livro do profeta Isaías. Era um homem que estava buscando a palavra de Deus. Possivelmente tinha lá os seus tormentos. O irmão deve imaginar, os irmãos, o que é um homem viver sem o seu órgão genital. Deve ser uma coisa muito complicada. Não é? Ele é parte da nossa personalidade. Faz parte do nosso ser. Então, este eunuco era uma pessoa sofrida, com toda certeza, pelas suas limitações. Ele sequer podia participar do culto a que ele tinha desejo, por causa dessas limitações. Ficava lá na porta, olhando. Mas ele não desistiu. Ele se interessava pela palavra do Senhor e tinha o livro na mão. Nesse caso aqui, ele tinha o livro do profeta Isaías. Irmãos, não dá para compreender crente sem livro. Concorda? Eu gostaria que vocês percebessem a diferença desses ensinamentos aqui, de você ir na igreja e ficar olhando o pastor falar e depois ir embora para casa sem fazer nada, sem ter uma Bíblia na mão para estudar, para ler, para se instruir. Mas pastor, aí o senhor vai esvaziar a igreja. Bem, eu sinto muito. Não é para muita gente, não. As multidões gostam de festa, de espetáculo, grandiosidade, templos e tudo mais. Cantoria, frenesi, todo mundo batendo palmo, todo mundo pulando para cima, rindo, achando graça. Instrução, nada. Ou muito pouco. Quase nada. Quando você morrer, quando você for para o outro lado, você vai sentir uma falta enorme do saber das Escrituras, porque são as Escrituras que se tornam luz no seu coração. Se você estiver longe dela, você vai acordar no escuro. Tomara que não acorde nos infernos, o que é perigoso de acontecer. O Espírito, olha bem, aqui em cima, no verso 26, nós temos uma revelação pela palavra de que foi o anjo do Senhor que falou a Filipe. No versículo 29, a gente percebe que a palavra não diz mais o anjo, mas diz o Espírito. E era o mesmo que estava com Filipe. Como é que isso funciona? Irmãos, nenhum anjo, nem ninguém, nenhum de nós pode anunciar a palavra de Deus se não for pelo Espírito Santo. O anjo, dele mesmo, ele não fala nada. Ele sabe das coisas, mas o poder de comunicar a vontade de Deus vem pelo Espírito Santo. Então, aqui não há contradição. O anjo, ele era o porta-voz da palavra, da vontade de Deus no Espírito Santo. Os irmãos percebem isso? Então, nós para trabalharmos para o Senhor, para servirmos o Senhor,
nós precisamos de ser este intermediário. Porque se nós não abrirmos a nossa boca para falar, como é que Deus vai falar? Os irmãos estão percebendo? E a responsabilidade que nós temos de anunciar essa palavra. Como é que nós, sendo porta-vozes do Senhor e sendo instrumentos do Espírito Santo, que pelos nossos dons se revela de diversas maneiras, como é que nós podemos, irmãos, sujar o nosso corpo com uma vida de prostituição? Não é verdade? Com a vida de bebedice. Imagina, se Deus nos usa para sermos um vaso de honra para a sua casa, como é que nós podemos ter uma vida de desonra lá fora? Isso é muito difícil para nós, porque nós temos um peso muito grande de arrastamento. Nós nascemos com a marca do pecado. Nós somos facilmente atraídos para o buraco. Facilmente somos atraídos para o mal. O diabo nos engana com tanta facilidade que, se não fosse o Senhor, nós nos perderíamos rapidamente. Para nós nos tornarmos vasos de honra e para nós nos mantermos vasos de honra na casa do Senhor, em qualquer lugar onde você for anunciar essa palavra, é muito difícil, irmãos. Lendo as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe o desespero dele. Ele chegava a dizer que se não fosse por Jesus, ele estava perdido na morte. Só Jesus dava a ele forças para que ele se mantivesse na integridade necessária para o exercício do apostolado. Isso acontece com todos nós. Você vai ter dificuldades. Você que está nos ouvindo aí de longe. Não vai ser fácil, não. E quem disse que era fácil? É fácil quando nós estamos fazendo a coisa errada. Porque aí o diabo nos ajuda. Se estiver dando tudo certo, tudo maravilhoso, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Todos os servos do Senhor, todos eles sofreram por causa dessa anunciação. Há sempre uma tensão dentro de nós, entre aquilo que nós somos, inclinados ao pecado, e aquilo que nós precisamos ser, para anunciar esta mensagem. É isso que Paulo chamava de combate, né? Bom combate, ele dizia, é quase que uma guerra interna. Os piores inimigos não são os inimigos que nós vemos, não são os que estão ao alcance dos nossos olhos, não são os inimigos que nós ouvimos. Os piores inimigos, eles estão dentro de nós, são as nossas fraquezas, são as nossas inclinações infelizes. E é justamente com elas que nós vamos tratar e travar as mais árduas batalhas, se nós quisermos anunciar o Evangelho de Jesus. Tá bem? Eu cito aqui a situação desse eunuco, desse homem aqui. A gente precisa ver os exemplos da Escritura para a gente pautar a nossa própria vida. E olha que eu saiba que ninguém é eunuco, né? Ao contrário, somos casados, temos nossas mulheres. Não nos foi exigido uma prova tão difícil a nós homens. Não é mesmo, irmãos? Então, não temos um drama na vida tão grave assim. Mesmo dessa forma, sendo uma pessoa limitada pelas funções que ele exercia, ele não deixava de ir adorar no templo e de consultar o livro para tentar entender. Quando Filipe chega a ele, o Filipe perguntou assim: você está entendendo o que você está lendo? Porque ler é uma coisa, entender é outra. Tem gente que faz confusão, né? Eu li a Bíblia inteira, tá? Perdeu o seu tempo. Não leia a Bíblia inteira, você precisa aprender a entender a Escritura. É isso que nós fazemos no Projeto Despertai. O povo sabe ler a Bíblia, sabe pegar passagens aqui bonitas, e tem muitas, maravilhosas, e usam esses chavões para tocar a sua vida. Deus é fiel.
Eu confio na promessa do Senhor. Ele vai resolver meu problema. Isso é só interesse material. Não há entendimento aí. Com frequência, Deus não atende aquela pessoa e ela perde a sua fé. Ou ela arruma alguma desculpa. Mal olhado. Macumba. Todas essas coisas, irmãos, precisam de ser anunciadas com clareza. As pessoas necessitam de aprendizado. Aprender para saber qual é a vontade de Deus. E o que é que nós estamos fazendo no mundo? Quem nós somos? Para onde nós vamos depois da morte? Isso é fundamental. E por que nós pecamos? É fundamental. Então, o eunuco, ele era um homem interessado. Olha só, tem que haver o interesse, primeiro passo. Eu quero. Eu estou até com o livro. Eu estou lendo o livro. Filipe perguntou para ele, você entendeu o que você está lendo? Olha lá, nós estamos constituindo aqui ministros. Aí vocês que estão longe também se tornando ministros do Senhor, percebem? Não basta ler a Bíblia, é preciso entender o que você está lendo. E a Despertai, nesse ponto, ela ensina um caminho de interpretação diferente da teologia tradicional. É um ensinamento que tem começo, meio e fim. É um ensinamento que interpreta o capítulo como um todo, e não uma passagem aleatória do livro, aqui de um livro acolá. E é isso que nós precisamos anunciar. Não se pode admitir que um servo de Deus não tenha desejo de aprender. A igreja não pode dispensar o ensinamento bíblico, o estudo bíblico. O pastor não pode jamais pensar que ele não tem o que aprender. Tem pastor que se acomoda, fica na dele lá e tal, já tem um salário, está cuidando da igreja e tudo mais. Acha que não tem nada a aprender. Está só na superfície, meu irmão. Só na superfície, não viu nada ainda. Tem muita coisa a ser aprendida. E a gente aprende aqui, por meio da revelação que o Espírito Santo faz. Quantas pessoas já não leram aqui que o anjo do Senhor falou com Filipe? Por que essas pessoas não chegaram à conclusão que existe um mundo aqui do outro lado, aonde estão os anjos, os espíritos e as almas? E que nós vamos para lá depois que o nosso corpo morrer. Quantas pessoas leram, não perceberam. Por quê? Porque não deixaram o Espírito Santo ensinar. Elas achavam que o que elas sabiam já era suficiente. Olha, um dos grandes filósofos da história da humanidade, chamado Sócrates, talvez os seus pensamentos, a sua doutrina, anotada pelo seu discípulo Platão, tenha servido de base para a vida dessa humanidade. Existem muito de Sócrates no cristianismo. Muito mesmo. E ele chegou no final da vida dele, e ele dizia uma coisa que eu acho que nós temos que lembrar sempre disso. Ele dizia assim, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. A Escritura, irmãos, quanto mais você avança no entendimento, mais você vê que existe muito mais para ser aprendido. E tem outra situação que nós temos que atentar. O Espírito Santo, ele nos ensina na medida que nós vamos ficando mais velhos na palavra. O neófito, o novato, ele pensa que sabe uma coisa que ele não sabe. E ele só vai aprender com o passar do tempo. Ele vai entender a profundidade das coisas. Entendes tu o que lês? O eunuco respondeu para ele, como poderei entender
se alguém não me ensinar. Então, nós temos que ter as pessoas que ensinam. Isso é um ministério, não é? É um ministério, ensinar, dar instrução para a igreja, dar instrução para as crianças, dar instrução para a juventude. Não é verdade, irmãos? Você tem vontade de servir na igreja, quer ajudar a dar instrução? Pois nós vamos qualificar você, vamos ver as suas condições e vamos te ajudar a se tornar alguém que ensina. Vocês imaginam a importância que é ensinar uma criança na igreja? Nós temos colhido aqui experiências que falam que as crianças que são evangelizadas na igreja, apesar do tempo ser mínimo, porque nós ficamos com as crianças talvez 1 hora ou 2 por semana na igreja, a diferença é enorme na personalidade, no comportamento da criança, nos interesses da criança. Veja, irmãos, que ministério. Essa criança que você ensina quando é pequena, você não vai precisar depois, quando ela for mais velha, chorar por causa dela. Quisera nós podermos voltar ao tempo e consertar o que nós não fizemos. Não é verdade, irmãos? Mas se nós não podemos arrumar aquilo que nós já fizemos quando nós não tínhamos esse entendimento, vamos ajudar as nossas crianças, instruindo as nossas crianças, ajudando as nossas crianças a andar no bom caminho. Você pode, você está sendo chamado para participar desse ministério. E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. Os dois se sentaram. E o lugar da escritura que o eunuco estava lendo era a passagem de Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante daquele que o tosquia. Assim, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, ele continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Os irmãos compreenderam o ensinamento direitinho? Aqui a gente tem essa situação de arrebatamento que existe no Velho Testamento, a passagem de Elias, que subiu aos céus numa carruagem de fogo. Nós temos essa referência aqui sobre arrebatamento do corpo, ou seja, o corpo sendo levado por Deus de um para outro lugar, e algumas referências de Paulo a um possível arrebatamento naqueles dias, o que não aconteceu. Isso não quer dizer que nós advogamos a favor da teoria do arrebatamento que existe aí no meio evangélico e que, a nosso ver, não tem sustentação no conjunto geral das Escrituras.
Mas nós não negamos a possibilidade de Deus levar uma pessoa de um para outro lugar. Porque Deus governa todas as coisas e Ele pode mudar o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Tá bem? Isso ficou claro aos irmãos? Amém. Sobre o batismo, não podemos nos esquecer que o batismo das águas não foi criado por João Batista. O batismo nas águas era um batismo dos judeus. Quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ela era batizada nas águas por imersão. Tá bem? João Batista fez repetir aquilo que os judeus faziam. Nos primeiros tempos do cristianismo, alguns discípulos de Jesus e alguns apóstolos e diáconos batizavam nas águas. Mas no desenvolver da história do cristianismo, quando os documentos foram constituídos, nós percebemos que foi dada uma ênfase maior ao batismo do Espírito Santo, que não é muito compreendido nas igrejas dos nossos dias. Tá bem? Os irmãos entenderam direitinho? Esse aspecto histórico precisa ser tratado também. Não basta dizer, está na Escritura. Não. Está na Escritura como? Em que circunstância? Por que está na Escritura? A gente tem que saber essas coisas para entender direitinho o que nós estamos lendo, senão a gente fica fora do ar. Não basta dizer que está na Bíblia. Tá bem? Nós temos que saber se o que está lá, se ainda está válido, se é para a igreja de Cristo ou se é para os judeus. Os irmãos entenderam? Amém.